Se você vai iniciar o processo do visto EB3, você precisa assistir esse vídeo até o final. Por quê? Porque hoje, nesse vídeo aqui, eu vou trazer todos os documentos que são necessários para você reunir no começo do processo, para você começar o processo do visto EB3. Esses são os primeiros documentos, né? Então eu vou falar aqui no vídeo, já pega uma caneta e um papel para você ir anotando. Salva já esse vídeo, porque se você não for começar o processo amanhã, por exemplo, você for começar daqui 1 mês, 2 meses, você já fica com esse vídeo salvo aí, tá? Aqui embaixo tem um botãozinho de mais, que é para você salvar o vídeo para assistir depois. Tá bom? Então já deixa salvo aí para quando você for iniciar o processo, você já providenciar toda essa documentação, beleza? Então bora pro vídeo sem enrolação. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Maia aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Quem caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo, já te convido a se inscrever no meu canal, porque aqui eu falo sobre todo o meu processo do visto EB3, tá? No meu processo do visto EB3 consular. Ainda estou no Brasil, mas logo em breve estaremos em solo americano. E aqui eu vou contar, o propósito do canal é justamente esse, contar toda a minha trajetória, tá? Mostrar pra vocês toda a minha trajetória do começo ao final dela lá, chegando nos Estados Unidos, tá? O nosso processo é um processo de trabalho, né? Que é o visto EB3, é o visto de trabalho, tá? Trabalhos não qualificados, categoria OD Workers, tá? OD Workers, que é uma categoria para não qualificados. Eu vou falar um pouquinho, muita gente pediu aqui dos meus seguidores queridos, pediu para me falar um pouco sobre documentações e eu vou falando conforme for andando o meu processo. Assim como eu falei, eu vou falar etapa por etapa do processo. Então, conforme vai passando etapas, eu vou atualizando vocês, tá bom? Vou trazendo aqui minha timeline, até porque muita gente quer iniciar o processo e não sabe por onde começar, precisa tirar dúvidas, quer saber mais como funciona. Inclusive, se vocês tiverem dúvida, pode me chamar lá no Instagram, que eu procuro responder todo mundo, ou deixa aqui mensagem aqui nos comentários a sua dúvida, que assim que eu tiver um tempinho conseguir, eu respondo todo mundo, ou manda lá no Instagram que eu também respondo, tá bom, gente? Então bora lá, que eu não quero muita enrolação no vídeo de hoje. Só uma observação, tomei um capote aqui, quebrei meu ring line aqui, tive que tacar durex, foi um vucu-vucu aqui, só pra atualizar vocês, né? Quase que não sai vídeo. Mas enfim, sobrevivi ao tombo. Bom, vamos lá. O pessoal perguntou quais os documentos, né, necessários para iniciar o processo. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um nessa primeira etapa do processo. Se você, por exemplo, quer aplicar hoje o seu visto, começar hoje, né, o seu processo do visto EB3, o que você vai precisar? Bora lá, já pega uma caneta e um papel e anota, ou salva o vídeo, assim como eu falei já no começo do vídeo, salva, clica no maisinho que tem aqui embaixo, você passa assim, tem o mais que é para salvar, porque se você vai aplicar daqui 1 mês, 2 meses, depois você não vai achar esse vídeo. Então, você deixando ele salvo no seu YouTube aí, você consegue assistir ele depois e anotar, tá bom? Já deixa meio caminho andado aí. A primeira coisa que você vai precisar é montar um currículo em inglês, tá? Se você não tem, se você for, por acaso, aplicar com a empresa que eu estou aplicando, com a assessoria da MCC, que é a assessoria que eu estou aplicando no meu processo, você pode, eles mandam um questionário, você vai responder esse questionário e enviar para eles. Esse questionário, ele é basicamente o seu currículo, tá? E é todo em inglês, então você só vai preencher e enviar para eles, tá? Mas se você não, se for aplicar com outra empresa, vai ser necessário, né? Como é um visto que depende de uma proposta de emprego, você obviamente vai precisar ter um currículo em inglês. Se você não sabe montar um currículo certinho, dá uma pesquisada aí no YouTube, ver como é que faz. É super simples, não tem segredo, tá bom, gente? Mas se for aplicar com a empresa, por exemplo, a assessoria que eu estou fazendo o meu processo,
Eles te dão um questionário, você vai responder esse questionário e basicamente esse vai ser o seu currículo para eles, tá bom? A segunda coisa é um questionário médico, né? Que geralmente eles pedem esse questionário. Por quê? Porque a empresa ela quer saber se você tem capacidade física para atender a demanda, para atender essa vaga que eles estão te oferecendo. Se você não tem um problema de coluna, um problema na perna, se você não tem ou já teve algum tipo de câncer, se você tem algum problema, por exemplo, diabetes, algum problema que possa te limitar ao trabalho, tá? Então eles vão pedir esse questionário, vão pedir para você responder esse questionário para eles terem como garantia. Por que essa garantia? Porque no final do processo, quando chega lá para na entrevista do consulado, nessa parte, nessa etapa, você vai precisar fazer alguns exames médicos, tá? Então, dependendo desses exames médicos, se você tiver alguma coisa, você não vai conseguir a aprovação do seu visto EB3, porque se você não tiver capacidade, eles vão esperar que você melhore, por exemplo, até você conseguir entrar nos Estados Unidos. Ou se dependendo da situação que você estiver, você nem consegue entrar, né? É por isso que eles fazem esse questionário logo no começo do processo. Para quê? Para ver se você tem algum tipo de doença, algum problema físico que possa te limitar a isso, tá bom, gente? Tem pessoas que já tiveram, mas assim, quando você responde o questionário, se tiver alguma coisa, algum problema, alguma limitação, eles vão te falar antes de você aplicar, beleza? Podem ficar tranquilos com relação a isso, tá? Só se o seu caso for um caso muito grave, e aí sim é mais difícil você conseguir aplicar, tá bom? Por quê? Por que eu digo isso? A questão do questionário, a empresa, a assessoria que vai fazer esse questionário, né? E vai enviar para a empresa. E se for direto com a empresa, se for aplicar direto com a empresa sem passar por assessoria, a empresa também vai te enviar porque ela precisa de uma garantia que você tá bem, que você tá saudável, que você vai conseguir fazer o serviço, né? E ela vai ficar responsável por você quando você, a partir do momento que você entra lá. Então, você tem que estar bem, tem boas condições. Esse questionário, ele envolve muitas perguntas, é só você responder se teve ou não esse problema, se tem ou não essa doença, né? Tem perguntas sobre coluna, diabetes, hérnia, vários tipos de perguntas. Você só assinala se sim ou não, tá? Esse é uma das coisas que você tem que preencher quando você faz com assessoria ou com a empresa também, que geralmente eles pedem esse questionário médico, tá? Segunda coisa, o passaporte. Passaporte, você não é obrigatório logo no início do processo, mas eu já aconselho providenciar. Por quê? Tá? Porque você sabe que aqui no Brasil as coisas assim, elas andam um pouco lentas, né? Então, se você deixa isso para a última hora, você vai se prejudicar, porque depende muito do tempo lá da Polícia Federal, se você vai conseguir um agendamento no prazo. Aí você quer começar o seu processo, por exemplo, daqui 2 semanas. Aí você vai agendar o passaporte para daqui 3 meses, por exemplo. Então já providencia isso o mais rápido possível, tá, gente? Que o passaporte para eles é como se fosse o seu principal documento, tá bom? Segunda coisa, visto. Se você tem algum visto, você também vai precisar apresentar para eles, tá bom? Outra coisa também, exame toxicológico, tá? O exame toxicológico pode ser urina, cabelo, sangue, e ele tem que detectar pelo menos 8 categorias de drogas, tá? Isso pra quê? Pra saber se você é algum usuário de droga, se você já fez algum uso, né? Normalmente depende do exame, detecta um período. Tem exame que detecta 3 meses, tem exame que detecta 6, então varia. Mas no meu caso eu fiz de cabelo. E só uma observação. O meu que eu fiz de cabelo,
Aqui no Brasil ele é aquele que fazem para caminhoneiros, sabe? Porque foi o único que eu encontrei aqui, foi super barato, foi, se eu não me engano, uns R$ 120, tá? E esse exame principal logo no começo, eles pedem, tá bom? Outra coisa que você vai precisar, de todos os seus antecedentes criminais dos últimos, de todos os países que você residiu, pelo menos 6 meses. Se você residiu em algum outro país que não seja o seu de origem por um período de 6 meses, vai precisar de um antecedente criminal, tá? Então, se você morou em vários países, pode ir lá providenciar um antecedente criminal desses países, tá bom? E outra coisa muito importante, fica no vídeo até o final, tá? Pra não perder nada, que eu vou dar uma dica muito importante aqui no final. O exame toxicológico foi só meu por enquanto, mas acredito que depois eles pedem do marido. E também eles pediram um passaporte de todos, eu falei que não precisava, mas foi, agora dei uma olhada aqui na minha agenda e foi pedido, solicitado o passaporte de todos. Currículo meu e do meu marido pediram. E uma outra coisa também, a certidão de nascimento de todos, tá? E eu vou dar uma dica aqui daqui a pouco. O meu diploma pediram, diploma de ensino médio também pediram. E o meu diploma da faculdade eles pediram traduzido, tá? Então eu mandei traduzir e juramentar o diploma. Eu paguei, se eu não me engano, R$ 115 nessa tradução, tá? Do diploma, foi só o diploma. O exame toxicológico, uma dica também. O exame toxicológico eu traduzi ele pelo Google no Translate o site. Quando você coloca no Translate, você joga o arquivo lá dentro e ele traduz. Então eu não precisei pagar. E eles aceitaram. Então, serve de dica aí, já anota, tá? Esse site, quando você joga no Google lá, Translate, coloca assim, tradução, joga no Google, tradutor. Aí, você não vai na primeira, a primeira é do Google. Embaixo vai ter esse Translate, se eu não me engano. Você clica nele e vai aparecer uma caixinha branca. Você pode digitar o texto lá ou você pode jogar o seu arquivo lá que eles vão traduzir, tá? Então, como é documento simples, eles traduzem lá. Então, eu traduzi o meu exame toxicológico lá e eles aceitaram, tá? Então, não precisei pagar. Anota aí essa dica. Outra dica importante, certidão de nascimento. Gente, certidão de nascimento, lá, eles não é igual aqui no Brasil, que eles aceitam qualquer certidão, tem que estar atualizada, tá? E eu tive um probleminha aí, tive que gastar com isso, porque quando eu casei, os cartórios aqui no Brasil, eles retêm essa certidão de nascimento, porque após o casamento, só é válida a certidão de casamento. Porém, tudo que você vai fazer relacionado a imigração, a outro país, você precisa da sua certidão de nascimento. E como eu sou de Minas, eu moro em São Paulo, mas eu sou de Minas, o que eu tive que fazer? Pedir para eles emitirem essa certidão, tinha que achar o cartório, porque eu não tinha nenhuma cópia da minha certidão. Então, tirem cópia da certidão de casamento de vocês, certidão de nascimento, para deixar guardado. Mas assim, vai precisar da sua certidão de nascimento. Então, já vai no cartório, porque isso leva um tempinho, tem cartório que demora. E também tem custo. Então já vai no cartório. Se eu não me engano, eu paguei mais de R$ 100 para tirar essa segunda via da minha certidão. Porque eles tiveram que procurar o cartório, né? O cartório que eu fui registrada para pedir, para tirar a emissão. Então foi um rolinho, tá? Então já faz isso, já tira. Porque tem que ser nova também, eles não aceitam nada rasurado, tá bom? Nada velho, tá? E de preferência com o QR Code já, tá bom? Porque agora eles estão dando preferência pra certidão com QR Code. As novas hoje em dia tudo vem, né? Com QR Code. E eles mandam também um questionário de algumas perguntas e um questionário para vocês preencherem sobre o trabalho. E aí vocês preenchem e depois encaminham para eles de volta. Basicamente é só isso no começo do processo. Aí depois tem outras etapas e aí são outros documentos, tá bom? Já se inscrevam no meu canal, gente, não deixem de se inscrever, vai me ajudar muito, tá bom? Se você tem interesse nesse assunto, fica
se inscreve aqui pra você não perder nenhum vídeo. Deixa um like aqui, que também eu agradeço muito. Deixa aqui uma dúvida se você tiver no comentário. Se não tiver dúvida, só coloca uma hashtag aí, Partiu Estados Unidos, tá bom? E podem me chamar também no Instagram. Quiser bater papo também pode chamar lá. Se tiver dúvida pode chamar lá que a gente chama. Se você quiser aplicar com a empresa, a assessoria que eu estou fazendo, vou deixar o link aqui, tá bom? Aí se você for utilizar o link para ter desconto, tem que colocar que conheceu a MCC através de um amigo conhecido, porque se você coloca como um youtuber ou você coloca que conheceu como influenciador ou YouTube, eles não vão te dar desconto, tá bom? Então tem que colocar que conheceu através de uma pessoa conhecida ou amigo, tá? E outra coisa, quem tem muita dúvida sobre o processo do EB3, vou deixar o link aqui do meu e-book que eu criei sobre o visto EB3. Ele tem um preço super acessível, tá? E ele explica como que funciona todo o processo. Então, se você ainda não entende muito bem como que funciona esse processo, adquire seu e-book, porque vai te ajudar bastante para ter um norte de que a gente tá falando e como que funciona, beleza? Deixa o like aqui, não esquece, se inscreve no canal, tá bom? E se você conhece alguém que precisa escutar esse vídeo, encaminhe esse vídeo para alguém que você conhece ou para sua esposa, já pede para se inscrever no canal também, tá? E é isso. Tchau, pessoal. Beijos, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!